Os estragos das chuvas. Morte, deslizamento e rodovia interditada em Santa Catarina. Moradores contabilizam os prejuízos na capital. Nas últimas 24 horas, o acumulado de chuvas na cidade foi de 344 milímetros, de acordo com a Defesa Civil. Situação de emergência em 11 cidades. O alerta para mais chuvas e risco de deslizamentos continua, já que a previsão é de mais água ao longo do fim de semana. Estragos no litoral norte. Máquinas trabalham na limpeza e reconstrução de Balneário Camboriú. Arrastado pela correnteza. Localizado o corpo de pescador desaparecido em Governador Celso Ramos. E no esporte, treinos cancelados. Situação das chuvas muda o planejamento dos times catarinenses. Olá, uma boa noite para você. O Band Cidade de hoje começa mostrando a situação da chuva em Santa Catarina. Na capital, moradores e comerciantes contabilizam os prejuízos e tentam recomeçar a vida. Sexta-feira foi para medir os estragos causados pela chuva. A loja do Rafael alagou pela 7ª vez. Um prejuízo desses logo no início do ano desanima o empresário. Isso aí é ficar uns dias fechado, arrumar tudo, chamar um técnico, um gasto que não deveria acontecer, né, logo em janeiro. É desanimador, né? O cara não está preparado para enfrentar essa situação. E mais uma vez aí a gente vai ter que se unir de novo, né, com a rapaziada aí para dar uma força. Nesta outra loja, o estrago foi menor. Ainda assim, a água chegou a atingir algumas motos. Não está tudo alagado, mas a água deu uma baixada, mas tudo embarrado, tudo sujo. E é uma situação que se repete. Se repete sempre quando dá essa chuvarada aí, porque não tem escoamento de água para acabar com isso aí. O acesso à ilha durante a manhã foi prejudicado por alagamentos no Lago das Bandeiras. Uma árvore caiu e interditou a Praça 15 no centro da cidade. Florianópolis decretou situação de emergência após as fortes chuvas que atingiram a capital entre quinta e sexta-feira. Os acumulados em 24 horas chegaram a 350 milímetros, o dobro da média histórica para o mês de janeiro. Aqui na rodovia SC 405, que dá acesso à região sul da ilha de Santa Catarina, a situação é de total alagamento. Aqui é uma região que costuma alagar toda vez que nós enfrentamos fortes chuvas em Florianópolis e dessa vez não está sendo diferente. Moradores e comerciantes aqui da região reclamam dessa situação há bastante tempo. Pior foi ontem. Ontem a água estava chegando aqui de onde a gente está hoje, entendeu? E daí hoje de manhã eu acordei, ela estava do jeito que está agora, depois ela subiu um pouco, agora já desceu novamente. Entende? A chuva deu uma trégua em Florianópolis, mas os estragos deixados pelo temporal ainda desafiam os moradores de diferentes bairros. O repórter Gabriel Felipe percorreu hoje à tarde as áreas mais atingidas e mostra agora como está a situação aqui na capital. A chuva parou em Florianópolis, mas os estragos causados pelo forte temporal ainda são visíveis. Esse carro foi engolido por uma cratera que se abriu em uma rua do bairro Carvoeira. Sem o auxílio dos órgãos públicos, esses moradores do bairro Pantanal tiveram que colocar a mão na massa para evitar mais estragos. Aí a gente começou a cavar, tentou achar a manilha, né, a rede de esgoto, para poder desobstruir esse fluxo de água que estava por cima da estrada, entendeu? E aí a gente foi cavando, tudo na mão, não tem máquina, não tem nada para ajudar. No bairro Itacorubi, essa rua também ficou intransitável. A dona Marli mora há mais de 30 anos nessa área e diz que a cada temporal a prefeitura realiza um trabalho paliativo. Para ela, o local precisa de mais atenção. Isso aqui eu nunca tinha visto, né? Acontece às vezes um lado, um buraco aqui, outro ali, né? Quando chove, porque vem muita chuva e de cima desce, e aí alaga aqui a rua, mesmo assim. Mas como ficou agora, foi a primeira vez assim que eu vi desse jeito. Além dos problemas causados pela erosão nas ruas, os moradores precisam ficar atentos aos deslizamentos de barrancos e encostas. Aqui no Morro Nova Trento, os proprietários desses veículos acreditavam estar seguros, justamente por estarem em um local mais alto, longe das cheias. Mas o que eles não imaginavam é que esse muro poderia desabar. A gente trabalha tanto para conseguir as nossas coisas. Eu estava trabalhando na hora, eu achei que aqui ele estava seguro por conta da enchente, só que infelizmente o muro acabou caindo em cima dele. Estourou a coluna do carro, aqui deu perda total.
estourou o airbag, tudo, não tem mais o que fazer não. A situação das chuvas em Santa Catarina também impacta a operação do Aeroporto Internacional de Florianópolis. Segundo a Zurich Airport Brasil, concessionária responsável pelo terminal, 10 voos já foram cancelados até o momento. A administração do Aeroporto Internacional Hercílio Luz orienta os passageiros a acompanharem as atualizações em tempo real pelo site oficial ou entrarem em contato diretamente com as companhias aéreas para verificar o status dos voos. Quem teve o voo cancelado deve procurar a empresa responsável para remarcar as passagens. Já no terminal Rita Maria, em Florianópolis, as linhas de ônibus estão operando normalmente, mas os desvios necessários para contornar pontos de alagamento estão provocando atrasos significativos. A recomendação é que os passageiros mantenham contato com as empresas de transporte para atualização sobre os horários de saída. Quem precisar se deslocar deve verificar as condições das estradas e dos voos antes de sair de casa. O corpo de um pescador de 72 anos foi encontrado na manhã desta sexta-feira em Governador Celso Ramos, na Grande Florianópolis. É a primeira vítima das chuvas em Santa Catarina. O corpo do pescador foi encontrado pelos bombeiros próximo ao costão da praia de Caravelas, por volta das 8h15 da manhã. A vítima foi identificada como José Adalberto Sagaz, conhecido como Seu Zeca, de 72 anos. O desaparecimento foi comunicado pela família, que pediu socorro após o pescador não retornar para casa. Esta é a primeira vítima das fortes chuvas que atingem o litoral catarinense desde quinta-feira. O município de Governador Celso Ramos, na Grande Florianópolis, é uma das cidades em situação de emergência. Segundo a prefeitura, árvores caíram e alagamentos foram registrados em diferentes regiões. A força da água foi tão grande que o asfalto se abriu na rodovia Francisco Rollinger, em Canto dos Ganchos. As chuvas também provocaram a abertura de uma cratera na BR-101, no quilômetro 181, próximo à entrada do município. A rodovia foi interditada em ambos os sentidos e a orientação da Polícia Rodoviária Federal é que os motoristas desviem pelo contorno viário da Grande Florianópolis. A seguir, a gente volta a falar sobre a situação das chuvas, que deixou 11 cidades em situação de emergência. Tem a previsão do tempo para o fim de semana e ainda, governador Jorginho Melo atualiza a situação das chuvas em Santa Catarina e destaca as principais ações do governo para enfrentar os desafios climáticos. É daqui a pouco. Voltamos já já. O complexo penitenciário da Caianduba, localizado em Itajaí, autorizou a saída temporária de 301 detentos do regime semiaberto, devido às condições climáticas adversas. A medida foi tomada para garantir a integridade física dos internos, visto que a estrutura prisional foi afetada pelas chuvas. A unidade enfrentou alagamentos e um deslizamento de terra no caminho de Cabeçudas, além do comprometimento de unidades de saúde, como a Unidade Básica de Saúde Nossa Senhora das Graças e o Centro de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde. A Secretaria de Justiça e Reintegração Social de Santa Catarina destacou que a autorização da saída temporária ocorreu em conformidade com portaria judicial, com o objetivo de assegurar a segurança e o bem-estar dos detentos, enquanto a situação é monitorada de perto. A medida é válida por 7 dias, reforçando a necessidade de medidas emergenciais para enfrentar os desafios impostos pelas chuvas intensas na região. Em Balneário Camboriú, no litoral norte, os moradores tentam retomar a vida normal após o temporal de ontem. A sexta-feira foi de limpeza nas principais vias do município. Nas ruas da cidade, homens e máquinas trabalham na limpeza de bueiros e recolhimento do lixo acumulado após as fortes chuvas. Uma verdadeira força-tarefa foi montada na Praia Central. Tratores fizeram a retirada de entulhos, galhos de árvore e lixo, que foram parar nas areias da praia. Conhecida por ser um polo importante para o turismo, Balneário Camboriú foi uma das cidades que decretou situação de emergência nesta quinta-feira. Em 24 horas, foram registrados 197 milímetros, quase a média esperada para todo o mês de janeiro, que era de 215. Agora, os comerciantes e moradores afetados pelas chuvas tentam retomar a vida normal.
Em entrevista coletiva concedida nesta sexta-feira, o governador de Santa Catarina, Jorginho Melo, atualizou a situação das chuvas no estado. Ele também falou das principais ações do governo. Confira. Até o momento, 18 municípios catarinenses foram afetados e 11 decretaram situação de emergência. Camboriú, Governador Celso Ramos, Tijucas, Biguaçu, Florianópolis, Itapema, Porto Belo, Ilhota, Balneário Camboriú, São José e Palhoça. De acordo com o governo estadual, as chuvas desalojaram ou desabrigaram menos de 1.000 pessoas em todo o estado. As equipes de defesa civil estão atuando para oferecer suporte e repasses estão sendo feitos de acordo com as necessidades de cada região afetada. Estamos dando atendimento às pessoas, orientação para as pessoas. A gente fez dispensou as pessoas de trabalhar o funcionário público para poder ficar remotamente. Isso já ajudou a informação da Polícia Rodoviária Estadual de que aliviou o trânsito, ajudou bastante as pessoas ficando em casa, podendo também fazer o seu trabalho de casa. O alerta para mais chuvas e risco de deslizamentos continua, já que a previsão é de mais água ao longo do fim de semana. Por isso, quem mora em áreas de risco deve redobrar a atenção e seguir as orientações da Defesa Civil. Os prejuízos já atingem diversas áreas, com danos a residências, infraestrutura e comércios. Quem está desabrigado ou em situação de risco deve procurar os pontos de apoio nos municípios e seguir as orientações de segurança para evitar novos problemas. O fim de semana deve ter predomínio de chuva em boa parte de Santa Catarina. É o que apontam as informações da Epagre-Ciran, que a gente vai conferir agora no telão. Vamos começar pelo sábado, que vai ter aumento da nebulosidade e pancadas de chuva entre a tarde e a noite, entre a Grande Florianópolis e o norte do estado, devido às áreas de baixa pressão no litoral norte do Paraná e de Santa Catarina. O sábado vai ser de calor, com máximas entre 24 e 33 graus na maior parte das regiões. Vamos conferir. Em Florianópolis, a mínima prevista é de 24 e a máxima de 31. Em Joinville, os termômetros marcam entre 23 e 33 graus. Em Blumenau, a mínima prevista é de 24 e a máxima de 32. Em Mafra, os termômetros marcam entre 20 e 28 graus. Viramos a página para mais informações. Em Criciúma, no litoral, no sul de Santa Catarina, a mínima prevista é de 23 e a máxima de 32 graus. Em Lages, os termômetros marcam entre 19 e 29. Em Campos Novos, variação entre 19 e 30 graus. E em Chapecó, a mínima prevista é de 20 e a máxima de 31 graus. O domingo vai ser de sol entre nuvens em Santa Catarina, com mais nuvens a partir da tarde. No litoral norte, mais nuvens e chuva no início e também no fim do dia. Vamos conferir as informações no telão. As temperaturas vão seguir elevadas em todas as regiões. Em Florianópolis, mínima de 24 e máxima de 28. Em Jaraguá do Sul, variação entre 23 e 33. No litoral norte, em Itajaí, mínima de 24 e máxima de 32 graus. Em Canoinhas, variação de 20 e 29 graus. Mudamos de tela para mais detalhes. Em Tubarão, mínima de 23 e máxima de 30 graus. Em São Joaquim, variação entre 16 e 26 graus. Em Joaçaba, a mínima prevista é de 19 e a máxima de 31 graus. E em Concórdia, variação de 20 e a máxima de 33 graus. Bom, para a segunda-feira, a tendência é de que o tempo se mantenha nas mesmas condições do domingo. E após as chuvas que atingiram o estado, os moradores do litoral e também os turistas que vieram passar as suas férias aqui em Santa Catarina querem que o tempo melhore logo para voltar a curtir as belas praias catarinenses. Mas o Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina pede atenção e alerta para os riscos de tomar banho de mar após as chuvas. Esta matéria você confere no portal TVBV Online, onde você confere aqui esta matéria, onde o IMA, o Instituto do Meio Ambiente, pede atenção à população para a qualidade e possível contaminação da água nas praias do estado, especialmente em locais próximos a deságues,
Braços de rios, valas e tubulações após as fortes chuvas que atingiram as regiões da Grande Florianópolis e também Litoral Norte e a região do Vale do Itajaí. Então é bom ficar atento antes de tomar banho nas praias, é bom consultar as condições de balneabilidade. E veja a seguir, novos equipamentos que indicam a gravidade da dengue em pacientes são entregues em cidades do Vale do Itajaí. E ainda, chuvas mudam o planejamento dos times catarinenses. É daqui a pouco, no próximo bloco. Voltamos já já. E vem aí uma programação para toda a família curtir com muita diversão, saúde e consciência ambiental. Neste sábado, a partir das 3 horas da tarde, vai ter muita curtição para toda a família no Band Verão, na beira-mar de São José, junto ao Sunset Bar. E não é só amanhã não, serão 4 sábados embalados por muitas atividades bacanas, pintura facial, escultura de balões, boi de mamão, um dinossauro super divertido para fotos, além de aulões de dança e yoga. Bora curtir! O Band Verão é uma realização da Band FM Floripa e da TV BV. Não dá para ficar de fora, fica aqui o convite. Os primeiros equipamentos que indicam a gravidade da dengue em pacientes foram entregues em 2 cidades do Vale do Itajaí. Confira. Indaial e Pomerode foram as primeiras cidades que receberam os equipamentos entregues pelo governo do estado. Ao todo, foram investidos quase 8 milhões de reais na aquisição de 800 equipamentos para determinação de hematócrito. Os aparelhos são importados da Alemanha. De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde, eles vão auxiliar a reduzir a sobrecarga nos hospitais durante os surtos da doença, o que vai otimizar o fluxo de atendimento e aprimorar a triagem de pacientes. Atendimento que, inclusive, já será iniciado em Indaial e Pomerode. É uma triagem muito importante nesse momento, porque a gente consegue aqui fazer uma verificação da gravidade ou não deste problema, dessa doença. Desta forma, a gente consegue evitar a superlotação do nosso hospital aqui na cidade. Esses 10 equipamentos serão distribuídos nas nossas unidades de saúde, onde estão mais perto de focos da dengue. Então, isso também já é um estudo que a gente vem fazendo, já soubemos onde levar os equipamentos. Nesta primeira etapa, 33 cidades, que juntas alcançam uma população de 4 milhões de habitantes, vão receber 400 equipamentos. A expectativa é de que até o final deste mês, boa parte dos equipamentos estejam nas unidades básicas de saúde e nas unidades de pronto atendimento elencadas pelos municípios beneficiados. Uma bebezinha de apenas 2 meses foi salva pelos bombeiros depois de se engasgar em Ituporanga, no Vale do Itajaí. Desesperados, os pais procuraram atendimento no quartel e os militares conseguiram salvar a vida da bebê. Essas imagens mostram um momento de desespero vivido pela família da pequena Mayla, de apenas 2 meses de idade. Os pais estavam dando medicamento contra a febre quando a menina acabou engasgando. E a gente estava dando na seringa, ela já vem com um dosador, né? E a gente estava dando para ser mais prático na própria seringa. E ela acabou aspirando esse medicamento. Para salvar a vida da criança, os pais colocaram a menina no carro e procuraram por ajuda no local mais próximo, a sede do Corpo de Bombeiros Militar, em Ituporanga. O pedido de socorro mobilizou a equipe de plantão. Nesse momento, a Mayla já estava com dificuldade severa para respirar. O Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina orienta a toda a população que necessitar de ajuda fazer contato através do número de emergência 193. A gente não encoraja que seja feita a condução por meios próprios, porque primeiro que a guarnição poderia não se encontrar no quartel, poderíamos estar em outra ocorrência ou em alguma situação fora do quartel, além dos riscos que uma condução numa situação de emergência, numa situação de nervosismo pode causar. Apesar da ocorrência, a orientação dos bombeiros é não procurar ajuda diretamente no quartel. De acordo com a demanda, a guarnição de serviço poderia estar em outra ocorrência. As fortes chuvas que atingem Santa Catarina desde quinta-feira estão afetando diretamente os clubes catarinenses e suas rotinas. A dupla da capital, inclusive, teve que cancelar os treinos.
Avaí e Figueirense precisaram cancelar os treinos nos centros de treinamento e ficaram limitados às atividades internas da academia. O Avaí também enfrenta dificuldades para chegar a Brusque, já que a BR-101 está interditada no município de Biguaçu. Apesar disso, a federação informou que vai seguir monitorando caso a caso e tomará as decisões necessárias conforme a evolução das chuvas. Já a Chapecoense, que estava retornando de Tubarão após a partida contra o Caravaggio, enfrentou dificuldades para embarcar de Florianópolis para Chapecó. O voo da delegação alviverde foi cancelado devido às condições climáticas. O time planejava realizar um treino no CFA do Avaí, mas os alagamentos na região impediram a saída do hotel. Segundo a Federação Catarinense de Futebol, apenas a partida entre Chapecoense e Marcílio Dias foi adiada. Inicialmente marcado para sábado, o confronto foi transferido para domingo, às 16 horas, no Estádio Municipal Josué Anoni, em Xanxerê. Um morador de Rio do Sul, apaixonado por acampamentos, construiu sozinho um trailer casulo para viajar com a família. E a gente foi conhecer um pouco mais dessa estrutura. O Sidney é morador do bairro Cantagalo, em Rio do Sul, e um apaixonado por viagens. Ele conta que usava uma barraca para acampar, mas como a ideia era dar mais conforto para a família, ele resolveu fazer sozinho um trailer casulo, que ele carrega em cima dessa carretinha. O processo de montagem dura cerca de 10 minutos e o trailer, depois de aberto, chama atenção pelo tamanho. O Cid também fez uma área externa, que tem até cobertura. Para montar o trailer, foram usados alguns materiais. Então, pesquisando, o americano faz muito de madeira. Ele faz todo isso de madeira. Mas a estrada do americano é diferente da nossa. Se a gente bota madeira aqui, não sobra muita coisa. O meu é todo estrutura metálica. Todo ele. E a estrutura externa é ACM. O trailer construído pelo Cid tem cerca de 6 metros quadrados e foi feito para ele viajar com a família. É uma espécie de uma mini casa que conta até com banheiro. O espaço também conta com pia e fogão e tem até uma mesa para as refeições. E o principal, daqui para frente, a ideia é começar a usar o trailer e viajar com a família. Essa questão do viajar e acampar vai muito aventura, né? Da pessoa querer isso aí, né? É uma liberdade também. Outra questão também da liberdade é o próprio reboque por desengatar do carro, né? Sim. Se hoje eu vou numa praia e quero visitar outra praia, eu não preciso levar o meu motorhome ou a minha barraca, desmontar tudo, né? Eu deixo minha casa e vou de carro. Então, assim, quem puder curtir essa vibe de campismo assim com trailer, vai embora que a vida é curta. E o Band Cidade de hoje fica por aqui. As reportagens desta edição estão no nosso portal TVBV Online. Acesse, aponte a câmera do seu smartphone para o QR Code que está na sua tela ou acesse tvbv.com.br e fique muito bem informado. Vem aí as notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Muito obrigado pela sua audiência, uma ótima noite, um ótimo final de semana, forte abraço e até segunda.